Ao longo de todos estes capítulos, os argumentos continuam a ser apresentados, sem que nenhum dos lados cedesse na sua posição. O fruto da perseverança. E não nos conservemos de fazer bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. No dia 6 de janeiro de 1982, um jurado atribuiu o Prémio Nobel Nadal da Literatura a Carmen Gomes, de 36 anos, casada, mãe de 5 filhos e dona de casa, além da licenciatura em Filologia Românica. A colaboradora em vários jornais e revistas, poucos dias antes tinha recebido também outro prémio de narrativa breves, o Tigre. Também se tinha apresentado a outros 13 concursos, nos quais obteve pelo menos 2 prémios. Continuou a lutar e a concorrer a muitos outros certames. A sua atitude perseverante renderia importantes frutos mais adiante. Mas este não é o único caso em que se pode elogiar a perseverança e a coragem. A Quinta Sinfonia de Bruckner estreou-se 19 anos depois de ter sido composta. Nestas pessoas não houve lugar nem tempo para o desânimo. A constância, o saber aceitar os aparentes fracassos, o dom de manter a esperança no meio das dificuldades, tem sempre, como diz o texto, uma colheita gratificante. Isto é verdade, tanto nas realizações da vida como na prática do bem em favor dos outros. Frequentemente tem-se considerado a paciência e a perseverança como virtudes passivas. Saber suportar e tolerar as adversidades da vida sem se lamentar. Aguentar, sofrer, resignar-se. Mas estas virtudes têm um componente ativo muito importante. A constância, a fortaleza, a firmeza, a coragem, a espera ativa. No Evangelho de Mateus há uma frase que se repete em 2 ocasiões. Aquele que preservar até o fim será salvo. O termo grego utilizado para preservar é o pneumas, que tem um amplo leque de significados. Entre outras coisas, pode significar aguentar a pé firme, suster o ataque, empreender, opor-se a usar. Quanto ao texto de Apocalipse capítulo 14, versículo 12, muito familiar para os adventistas, e que está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O termo grego traduzido por paciência é um substantivo da mesma raiz que o anterior, que significa paciência, perseverança, persistência e espera. Num tempo de inconsistência ideológica, de fácil perda de identidade, de deserção, de oportunismo religioso e de pragmatismo interesseiro, quando o habitual é servir e adular a quem mais compensar, num tempo de cansaço para os cristãos, de letargia na longa espera, Deus pede-nos que também tenhamos a força e a firmeza de preservar, porque a seu tempo ceifaremos, se não tivermos desfalecido. Preservança hoje para seres um crente melhor. Não desanimes. A seu tempo verás resultados gratificantes. Preservança hoje. Preserva hoje para seres um crente melhor. Não desanimes. A seu tempo verás resultados gratificantes. Ora, frequentemente tem-se considerado a paciência e a perseverança como virtudes passivas, sobre suportar e tolerar as adversidades da vida sem se lamentar. Elifaz, Bildad e Sofar, cada um deles à sua maneira, cada um deles com a sua agenda, não desistiram do seu argumento sobre como as pessoas recebem na vida o que merecem. E assim o que se prevê já tinha necessariamente de ser uma punição justa pelos seus pecados. Entretanto, Jó continuou a lamentar o destino cruel que tinha caído sobre ele. Certo que não merecia este sofrimento, eles continuam a combater, para trás e para diante, com cada um dos consoladores a acusar Jó de pronunciar palavras inúteis e vazias de sentido.
E com Jó a responder-lhes da mesma forma. No fim, nenhum deles, incluindo Jó, compreendia o que se estava a passar. Como podiam eles compreender? Eles estavam a falar a partir de uma perspectiva muito limitada, a mesma que todos os seres humanos têm. Se podemos retirar alguma lição do livro de Jó, uma lição que agora já deveria ser óbvia, especialmente após todos os discursos destes homens, é que nós, como humanos, precisamos de ter humildade quando afirmamos falar sobre Deus e sobre o modo de operar de Deus. Podemos conhecer parte da verdade, mesmo muita da verdade, mas por vezes, como podemos ver nestes três homens, podemos não saber necessariamente qual a melhor maneira de aplicar as verdades que conhecemos. Olhe para o mundo natural ao seu redor. Por que razão basta isto para nos mostrar quão limitados somos no que conhecemos, mesmo no que diz respeito à mais simples das coisas? Aquele que vive de acordo com a vontade do Criador está a assegurar para si o mais verdadeiro e nobre desenvolvimento de caráter. O temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Pouco já que se compenetrem da influência que as pequenas coisas da vida têm sobre o desenvolvimento do caráter. Nada do que devemos fazer é realmente de pouca importância. As diversas questões com que nos deparamos dia após dia destinam-se a provar a nossa fidelidade e a tornar-nos aptos para maiores responsabilidades. Pela firmeza aos princípios nas transações da vida diária, a mente habitua-se a considerar as exigências do dever acima das do prazer e da inclinação. As mentes assim disciplinadas não estão a vacilar entre o que é correto e o que não é, como a vara a tremer ao vento. São fiéis ao dever, porque se educam nos hábitos de fidelidade e verdade. Pela fidelidade naquilo que é o mínimo, adquirem forças para serem fiéis em coisas maiores. Um caráter correto tem mais valor do que o ouro de Ofir. Sem ele ninguém pode subir a uma altura honrosa. Mas o caráter não se herda, não pode ser comprado. A excelência moral e as belas qualidades mentais não são resultado do acaso. Os mais preciosos dons não têm qualquer valor a menos que sejam aperfeiçoados. A formação de um caráter nobre é obra de uma vida inteira e deve ser o resultado de um esforço diligente e perseverante. Deus dá as oportunidades, mas o êxito depende de aproveitarmos essas mesmas oportunidades. O coração submetido à sábia disciplina de Deus confiará em cada atuação da sua providência. Virão tentações para desanimar, mas o que se ganha em ceder às tais tentações, a alma melhora por murmurar e queixar-se da sua única fonte de força. Esta, a âncora lançada dentro do véu, aguentará na doença, será o testemunho dado nas cenas finais da vida, quando os lábios de si estão a paralisar com a morte. A âncora aguentará. É assim que o meu Redentor vive. Que cada pessoa fraca e agitada pela tempestade encontre ancoradouro em Jesus Cristo e não se torne tão centralizado em si que pense apenas nos seus pequenos desapontamentos e na interrupção dos seus planos e esperanças. Satanás acusará e buscará permissão para destruir, mas é Deus que abre a porta de refúgio. É Deus que justifica aquele que entra pela porta. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que brilhante e gloriosa verdade! Porque é que os homens não a descinem? Porque é que não andam nos seus brilhantes raios? Porque é que todos os que creem não falam do incomparável amor de Cristo? Deus vive e reina. Todos quantos são salvos devem lutar bravamente como soldados de Jesus Cristo. Então serão registrados nos livros do céu. Como verdadeiros e fiéis, devem realizar as obras de Jesus Cristo, combater o bom combate da fé, olhando para o alto.